Olá, meu nome é Michele Aparecida de Almeida Teles de Ataíde, primeira autora, seguida de Thaís Chiodelli e Vera Lúcia Messias Fialho Capellini, minha orientadora. Sou doutoranda pelo Programa de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Unesp de Bauru. Essa apresentação de slides tem o fundo preto com as letras brancas, parte superior com gradiente de cores, seguido do logo da primeiro GPEP, Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. No canto inferior esquerdo, segue minha imagem, sou uma pessoa morena, cabelos cacheados, uso óculos. O tema do nosso trabalho, caracterização das atividades de avaliação de altas habilidades e superdotação de um projeto de extensão no período de 2018 a 2022. Introdução. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva prevê que os estudantes com altas habilidades e superdotação recebam um atendimento, orientando sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino regular com a participação, aprendizagem, continuidade nos níveis mais elevados de ensino. Nakano 2021 enfatiza que os estudos atuais realizados em diferentes países têm apontado a importância de se compreenderem os diferentes componentes relacionados às altas habilidades e superdotação. Os objetivos. O presente estudo tem como objetivo descrever e caracterizar a identificação de crianças e adolescentes com habilidades superiores e queixas escolares, realizadas pelo projeto de extensão da identificação de estudantes com indicadores de altas habilidades e superdotação e suas áreas de interesses ao enriquecimento curricular, uma proposta interdisciplinar nos últimos 5 anos. A metodologia trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo com consulta ao banco de dados do referido projeto de extensão, considerando os últimos 5 anos. Participaram do estudo crianças e adolescentes que apresentavam os indicativos de altas habilidades e superdotação, suas famílias e professores residentes no município de Bauru, São Paulo e região. Os participantes chegaram ao projeto de extensão a partir de demanda espontânea da família, encaminhamento das escolas ou profissionais de saúde. Para a avaliação das crianças e dos adolescentes foram utilizados instrumentos psicológicos, como por exemplo o VINSC-4, o Raven e instrumentos pedagógicos, como por exemplo o teste de desempenho escolar, o TDE-2. A avaliação foi multimodal, uma vez que o mesmo conjunto de habilidades foram avaliadas por mais de um instrumento. Os dados foram obtidos a partir de múltiplos informantes, ou seja, coletaram-se informações com a criança ou adolescente, seus pais e seus professores. Fundamentação teórica. No campo educacional, essas concepções equivocadas inviabilizam a intervenção pedagógica, a construção do conhecimento por meio de experiências adequadas, assim, esse público permanece sem reconhecimento e atendimento às necessidades durante o seu período de escolarização. A proposta de atendimento para esses alunos com altas habilidades fundamenta-se nas políticas públicas e na legislação que envolve esses estudantes elegíveis ao serviço da educação especial. Resultados e discussões. Então, nos últimos 5 anos, a avaliação foi de 87 crianças e adolescentes, 48 finalizaram todas as avaliações, os demais desistiram. Das 48 crianças e adolescentes, 43,7% foram avaliadas em 2018, 10,4% em 2019, 18,7% em 2020, 25% em 2021, 2,3% finalizou o acompanhamento em 2022. E em 2023, temos 14 crianças que estão em acompanhamento e 25 em processo de finalização e elaboração de relatórios. Os resultados das avaliações, considerando as 48 crianças ou adolescentes, destes, 79,9% confirmaram a identificação das altas habilidades, 18,7% não confirmaram, 8,3% apresentaram resultado indefinido
com recomendação de nova avaliação, especialmente para identificação da dupla excepcionalidade, como o transtorno do espectro autista e as altas habilidades de superdotação. Resultados e discussões: 64,5% disponibilizaram informações sobre a escola. Destas, 45,2% estudavam em uma escola pública da rede municipal ou estadual de ensino e 54,8% estudava na rede particular de ensino. No período de 2018 a 2022, 31 voluntários estiveram envolvidos nessa avaliação. Considerações finais: a identificação com formação de crianças e adolescentes com altas habilidades de superdotação possibilita a inserção de estudantes em programas de enriquecimento curricular e a garantia dos seus direitos ao atendimento especializado. Além disso, possibilita que as famílias sejam orientadas e atendidas em suas necessidades, constituindo-se também como uma oportunidade para que estudantes de graduação e pós-graduação aprendam e desenvolvam as habilidades direcionadas ao acompanhamento deste público. Algumas referências. Obrigada. Sou Lucélia Mateus e hoje vou começar pela minha autodescrição. Sou negra, cabelos e olhos castanho escuro, uso óculos. Hoje estou utilizando uma blusa de manga marrom ferrugem e estamos trazendo para vocês o trabalho intitulado Promovendo a Comunicação entre Sala Regular e o Atendimento Educacional Especializado, Estratégias Pedagógicas para a Educação de Alunos Surdos na Rede Regular de Ensino em Floriano, Piauí. Eixo temático: Práticas Inclusivas na Educação Básica e no Ensino Superior. Autora principal, Lucélia Mateus Lima, e coautor, o professor Dr. Everson Manginski. Trazemos para vocês um trabalho que vem de indagações sobre o processo ensino-aprendizagem dos alunos surdos. Nós tivemos muitos avanços através das leis, dos decretos, das orientações da Política Nacional de Educação Inclusiva. Porém, a inclusão do aluno surdo na rede regular de ensino ainda é muito questionada por muitos profissionais. Nesse sentido, o problema da nossa pesquisa surge: quais as implicações existentes no processo ensino-aprendizagem, de modo as especificidades sejam abordadas dentro de um contexto bilíngue. O AEE dispõe de recursos suficientes para complementar e suplementar o aprendizado do aluno surdo? São esses os questionamentos da nossa pesquisa. O presente estudo, ele busca discutir sobre as implicações da inclusão do aluno surdo na rede regular de ensino, bem como analisar as práticas de letramento numa visão bilíngue e, assim, efetivar o atendimento educacional especializado. Para esse trabalho, nós temos contribuições de estudos de Damásio, 2007, Goldfield, 1997, Mantoan, 2010, Silva, 1994, Mendes, 2006, entre outros autores, os quais ainda estamos fazendo uma revisão, uma prévia revisão bibliográfica. Lembrando a todos que o nosso estudo ainda segue em pesquisa, por esse motivo nós não dispomos das análises dos dados e assim nós propomos uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa, né, a ser realizada no ensino fundamental em uma escola pública de Floriano, Piauí, onde os dados coletados serão feitos por meios de observação in loco, questionários, tanto para os professores da sala regular como os professores do atendimento educacional especializado, né? O estudo, ele buscará um direcionamento efetivo das práticas pedagógicas que atendam às necessidades educacionais do aluno surdo e sensibilizar os profissionais envolvidos quanto à urgência de programas
de formação, aliando as políticas e as práticas educacionais inclusivas. E assim a gente possa efetivar as práticas, adaptar as escolas, porque não é só garantir o acesso e a permanência desse aluno. Nós hoje, enquanto profissionais, devemos nos preocupar com o processo ensino-aprendizagem. Já temos aí o acesso à escola, nós já temos aí a permanência desse aluno através de intérprete nas salas de aula, da efetivação da sala do atendimento educacional especializado. O que está nos faltando hoje é colocar em prática esses conhecimentos, é efetivar essas práticas inclusivas nas salas de aulas, no chão da escola. Então, o ensino para alunos surdos é necessário que a gente possibilite a eles uma educação significativa, com a adoção de práticas onde a gente possa atender às especificidades desse aluno. Este é o resumo da nossa pesquisa. Esperamos que esse estudo possa contribuir para o processo inclusivo através de práticas significativas. Nosso muito obrigada. Olá, sou a professora Sandra Cecília Juras Faria, discente do Profei da UEPG. Sou vista dos ombros para cima, mulher de pele clara, cabelos castanho claros, lisos, compridos, olhos verdes e estou usando uma camisa jeans no tom azul claro. Hoje estou aqui para falar um pouco da minha pesquisa que está em andamento. O título dela é Promovendo a Inclusão Efetiva nas Escolas Municipais de São Mateus do Sul. A perspectiva dos professores. Então, enquanto professora da rede pública municipal, eu pude verificar que há um aumento crescente de estudantes com necessidades educacionais especiais matriculadas no ensino regular. O direito a essa inclusão é inquestionável. No entanto, surgem alguns questionamentos. Será que nós, professores, estamos preparados para receber esses estudantes com qualidade? Quais são as maiores dificuldades que nós temos durante esse processo? Aonde existem as falhas? Por que ocorreram? Então, diante dessas perguntas, eu fui buscar as respostas. Indo até as escolas, tanto da área rural como urbana, conversando com os professores, entrevistando, verificando quais realmente seriam as dificuldades deles, quais seriam os anseios, aonde está ocorrendo alguma ação que acabe virando uma falha no processo educacional. Então, fiz entrevistas com os professores, ainda estou fazendo, estou em processo de coleta dessas informações, mas os resultados preliminares já apontam que os professores possuem um conhecimento teórico, ou mesmo que não possuam, eles têm a facilidade em buscar informações. Existem muitas fontes de informação. No entanto, a maioria dessas informações ela não condiz com o que é vivenciado em sala de aula. Acaba ficando em conhecimentos muito teóricos. E isso acaba gerando uma insegurança nos professores. Então, uma sugestão é implantar formações continuadas para esses professores, mas falando de professor para professor. Troca de informações, mostra de práticas exitosas, porque existem inúmeras práticas maravilhosas que acontecem e que muitas vezes ficam entre quatro paredes da sala de aula. Então, quando é visto, quando é mostrado essas práticas, isso pode inspirar muitos outros professores que ainda têm insegurança. E lembrando que a inclusão ela deve acontecer com todos os estudantes, independente de deficiência, transtorno ou dificuldade de aprendizagem. É necessário respeitar as diferenças, conhecer os estudantes e construir coletivamente uma educação escolar
que atenda às necessidades de todos. É uma tarefa difícil, mas nós, enquanto professores, somos capazes e podemos começar essa transformação. Olá pessoal, espero que estejam bem. Meu nome é Fábio Daniel Tavares, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Educação para a Ciência da Unesp Bauru. Eu sou mestrando, tenho cabelo longo preto, atualmente estou de barba, uso óculos, estou usando aí uma camisa verde como estampa. Eu sou visto aí na webcam, né, do peito para cima. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, Propostas Lúdicas Inclusivas, Análise dos Anais do Jalequim. Então, para começo de conversa, o que é o Jalequim? O Jalequim é um evento científico com foco exclusivo em discutir o lúdico na educação. O nome completo do evento é Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas no Ensino de Química, Física e Biologia. Então, você percebe um foco no ensino de ciências. E para analisar as publicações desse evento, utilizamos a análise de conteúdo de Bardan, referencial então usado para leitura e análise das publicações das 4 edições que já ocorreram desse evento. Mas por que esse trabalho é importante? Ele é importante porque para se desenvolver um ensino inclusivo em sala de aula, é necessária uma transformação do espaço escolar. E para trabalhar com jogos e atividades lúdicas, também. Então, em ambos os casos, nós precisamos superar o paradigma do ensino tradicional. Então se percebe semelhanças teóricas e de concepções entre essas áreas do conhecimento. Então nós podemos unir essas concepções para criar propostas lúdicas inclusivas. Então o professor que deseja criar uma dessa proposta, ele precisa se utilizar de referenciais da educação, da inclusão e do lúdico para desenvolver propostas que vão ter um potencial enorme de promover a inclusão e a aprendizagem em sala de aula. Mas já partindo para a análise dos dados do evento, considerando então as 4 edições, tivemos um total de 655 publicações, das quais 27 trabalhos tinham foco no ensino inclusivo. Desses 27 trabalhos, tivemos 14 resumos, trabalhos de uma página só, e 3 artigos, trabalhos aí que variaram de 8 até 10 páginas. Então, logo de cara, se percebe que não é propósito do Jalequim discutir o ensino inclusivo, porque apenas 4% das suas publicações possuem esse viés, na educação especial na perspectiva inclusiva. Para além desses dados, temos também a tabela 2. A tabela 1 não foi inserida na apresentação porque ela basicamente reforça essa informação que eu acabei de mencionar. Então, por isso que nós já partimos então para a tabela 2, quantificação dos trabalhos do Jalequim em categorias. Mas quais categorias? Tipo de pesquisa, ela pode ser então teórica ou de elaboração. A de elaboração é uma pesquisa mais prática, no sentido de você elaborar coisas, levar para a sala de aula e aplicar. Foco de estudo e a quantidade de trabalhos identificados. Então, nas pesquisas teóricas, identificamos 2 focos de estudo: revisão bibliográfica, tivemos 2 trabalhos, e discussão de conceitos, no caso, conceitos da educação inclusiva, tivemos 4 trabalhos. Nos trabalhos de elaboração, nós tivemos 14 jogos inclusivos, 4 atividades lúdicas inclusivas e 3 materiais didáticos com foco na inclusão. Então, novamente, logo de cara, se percebe um foco na elaboração de jogos inclusivos. Para além desses dados, aprofundando a análise nessa questão do jogo inclusivo, também se percebeu um predomínio de jogos educativos com adaptações para o público surdo e cego. Sendo que essas adaptações, essas alterações citadas nos trabalhos, correspondem a adaptações visuais, táteis e textuais. Ou seja, nenhuma proposta, nenhum jogo inclusivo descreveu alterações na estrutura do jogo para promover a inclusão. Ou seja, nenhum autor comentou a necessidade de se fazer alguma alteração em alguma mecânica, na dinâmica, ou então no sistema de regras do jogo, para promover a inclusão. E uma outra observação feita que chamou bastante atenção é que nenhuma proposta foi identificada para o ensino de física.
tivemos 8 jogos inclusivos para o ensino de Química e 6 para o ensino de Biologia, e 0, então, né, para o ensino de Física. Então, esses indícios, eles revelam para a gente que tem muita coisa para se discutir sobre essas questões. Mas já partindo aí para o final do trabalho, o que é interessante de ressaltar dele é que, então, a abordagem inclusiva do Jalequim ainda é incipiente e tem um claro foco na elaboração de jogos inclusivos. E se tratando desses jogos inclusivos, se percebe que o maior foco deles é tratar de necessidades educacionais que são supridas com o uso de recursos adaptados, sem sugestões de alteração da estrutura desses jogos, o que sugere afinidade do lúdico, né, de jogos e atividades lúdicas para se desenvolver um ensino inclusivo. Mas eu coloquei um questionamento aí, será isso mesmo? Será que para todo jogo basta se fazer adaptações visuais, táteis ou textuais? Eu sinceramente acho que não. Essa é uma questão aí que pode ser muito discutida e é bastante interessante de discutir, inclusive. Essas são as referências que foram utilizadas ao longo do trabalho. E agora eu gostaria de agradecer. Então, muito obrigado a todos que assistiram, que participaram, a todos os membros da organização do evento e também a CAPES. Então, muito obrigado. Olá, eu sou Tabita Vanusa Ruppel, sou mestranda Prof. Educação Inclusiva pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou orientando da professora doutora Vera Lúcia Martignac, estou sendo vista dos meus ombros para cima, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos longos abaixo dos ombros, tenho olhos castanhos. Eu estou aqui para fazer um relato da minha experiência pedagógica, que teve como tema Trilhando os Caminhos da Leitura e da Escrita numa Perspectiva Inclusiva. Essa experiência, ela partiu do resultado de uma avaliação diagnóstica realizada no município, que fez com que eu, enquanto professora regente da turma, buscasse ações que viessem resgatar essa aprendizagem das crianças. Também realizei a sondagem na escrita e na leitura das crianças, em que elas tinham dificuldade em diferenciar letras de números, não conseguiam estruturar sílabas simples. Então, pensou-se aí em algumas ações, tendo o objetivo de promover atividades que colocassem as crianças em contato com os textos literários, com os livros impressos, pois as mesmas também não demonstravam nenhum interesse nas leituras dos livros. Então, foi uma das ações que realizamos, foi a construção do cantinho da leitura, onde elas iriam até esse cantinho espontaneamente. Depois de um tempo, consegui colocar essa atividade fixa, a hora da leitura e também a hora da narração, onde elas, em círculo, começavam a contar o que gostaram da história, e aos pouquinhos conseguiam construir essas ideias, organizando as suas ideias para explanar através da linguagem oral para os amigos. E isso tem contribuído também na linguagem escrita, onde elas conseguem já construir sua escrita de uma maneira mais organizada, né? Com as frases, os pequenos textos. Então, outra ação foi a maleta viajante, que elas levam semanalmente, juntamente com o caderno da escrita, a doce leitura e a doce escrita. Elas escrevem nesse caderno o nome do autor, o nome do livro e o que elas mais gostaram dessa história. Então, algumas iniciam com um desenho, depois colocam o desenho com palavras, constroem frases, e é assim que elas estão construindo essa escrita, de passo a passo. Então, isso elas já têm demonstrado, através desse caderno, o avanço que elas tiveram, com esse incentivo aí na leitura e na escrita. Elas também têm o mascote, que elas escolheram o nome, foi feito o gráfico, a votação, uma construção conjunta aí também
na escolha do nome do mascote. Elas ficam muito motivadas o dia que chega para elas levar o mascote, que vai junto com o livro, e elas conseguem colocar ali um acessório e vir apresentar também para os colegas. Outra ação que tem dado muito certo. Então, ela já tem percebido essa importância social da escrita. Como dizia Soares, a criança, ela consegue perceber que a linguagem escrita, ela traz uma mensagem para a criança, para a vida dela, pois a leitura escrita, ela está em toda parte e ela consegue, através dos gêneros textuais, perceber também isso. Ela consegue perceber que está nos números de uma casa, que está numa receita de um bolo, no jornal, nas notícias, nas propagandas. Então, são atividades simples que trazem um significado muito importante. E isso já tem trazido resultados significativos de aprendizagem para as crianças, quando elas já demonstram ter autonomia para buscar um livro, para fazer a leitura, na construção da sua escrita, quando elas já conseguem se realizar ao escrever seu nome completo, a escrever as palavras, as pequenas frases, os pequenos textos. Então, tem dado muito certo, é uma sugestão que eu dou, são atividades simples, mas com um propósito muito grande aí no processo de alfabetização e letramento. Olá, boa tarde. Meu nome é Débora, sou aluna do doutorado da Unesp do campus de Marília. Sou uma pessoa branca, com sardas no rosto, olhos castanhos, cabelo cacheado na cor ruiva. Nesse momento, visto uma camiseta amarela com o símbolo do autismo do lado direito. Estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho, que foi aprovado na jornada, com o título A experiência da aplicação do INES Brasil como instrumento para avaliar indicadores de inclusão em uma universidade pública brasileira. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês o significado, o que é o INES. Ele é um questionário desenvolvido na Colômbia que tem como objetivo avaliar condições de acessibilidade e inclusão da perspectiva da comunidade acadêmica. Então, ele é um índice de inclusão para a educação superior e voltado, então, para essa comunidade, tanto para funcionários, docentes e discentes. Por que nós gostaríamos por que nós trouxemos essa discussão, né? Porque nós trouxemos a nossa experiência na tradução, aplicação e adaptação do formulário. Porque existe um aumento significativo de pessoas em situação de deficiência nas instituições de ensino superior brasileiras. Então, esse fenômeno, ele traz à luz importantes discussões sobre acessibilidade e inclusão dessa população. O que tem se percebido na literatura e nos trabalhos realizados é que existe um grande enfoque, quando se fala de acessibilidade, voltado para questões de adaptação da infraestrutura, relação candidato-vaga, matrículas, cotas, porém, pouco se tem falado sobre essas condições reais mesmo de acessibilidade e inclusão. E o INES, ele é um formulário avaliativo, é um formulário que permite a avaliação dessas condições de acessibilidade dentro das pessoas, a partir da perspectiva das pessoas que transitam ali as instituições de ensino superior. Durante a nossa experiência, com a aplicação do formulário, foi possível perceber algumas dificuldades, teve uma baixa adesão da comunidade acadêmica. A gente acredita que uma das possibilidades dessa baixa adesão foi por conta de nós estarmos num contexto pandêmico, toda a aplicação foi feita de forma EAD, mas a gente teve pouca adesão, e além disso, a gente acredita que a temática, ela ainda precisa ser mais amplamente discutida, então ela é de pouco interesse da população,
o que justifica, né, a importância do nosso trabalho e ainda mostra a importância da construção de práticas políticas e culturas afirmativas dos grupos vulneráveis, né, incluindo as pessoas com situações de deficiência, em instituições do ensino superior. Né? Então, a acessibilidade e inclusão, né, no ensino superior ela tem sido amplamente discutida, mas a gente precisa de discussões que abordem o acesso a esses espaços, as concepções do que é de diferença, dos grupos em situação de vulnerabilidade, para além, né, de só uma discussão, por exemplo, de adaptação do currículo, etc. Né? Então, não tem o que a gente percebeu é que não tem uma preocupação em se avaliar essas questões de uma forma qualitativa, ou seja, não tem uma preocupação de avaliar qualitativamente as condições de inclusão, né, e acessibilidade como elas são realmente feitas, né? Então, esse presente relato, né, ele traz à tona discussões sobre pesquisas que são feitas no formato online. O que nós percebemos foi dificuldade de comunicação, de acesso à informação, então não teve uma adesão esperada, muito embora a gente tenha feito uma ampla divulgação do questionário. E são fatores que nos preocupam, né? E a gente acredita que o INES, como um instrumento validado, já sendo um instrumento validado e amplamente utilizado nos países da América Latina, ele pode ser um norteador de condições de inclusão no ensino superior. Nesse sentido, foi possível concluir que o INES ele é um importante instrumento avaliativo para propor planos de melhora para a instituição e para os órgãos gestores, para que, a partir dessas avaliações qualitativas, a gente consiga implementar práticas e culturas e políticas mais significativas de acessibilidade e inclusão. Olá, boa noite. Eu me chamo Marta, sou professora da rede municipal de um município localizado no noroeste do estado do Paraná. Antes de fazer a apresentação do meu trabalho, vou fazer minha audiodescrição com as minhas características. Sou uma mulher negra, uso óculos, estou com brincos de argola, tenho cabelo preto curto, ele está parcialmente preso, uso uma blusa preta com um casaco cinza e preto acima. Atrás de mim, uma cortina com fundo claro. Apresento meu trabalho, intitulado Transtorno de Espectro Autista, um estudo sobre as práticas pedagógicas do ensino fundamental 1, dos desafios às possibilidades da educação inclusiva, cuja autora sou eu, Marta, com a autora a professora Denise França. A presente pesquisa, que propomos juntamente com professores do Ensino Fundamental 1 em um município localizado no interior do estado do Paraná, busca conhecer de que forma são elaboradas as práticas pedagógicas para os alunos autistas no contexto da sala regular. Quais são os desafios e as possibilidades de ensino encontrada para desenvolver junto ao aluno TEA. É importante reconhecer que as práticas pedagógicas, para serem executadas com êxito, elas têm que partir da diferenciação pedagógica.
e faz-se necessário que a escola, enquanto um espaço de aprendizagem, invista mais nas potencialidades individuais dos alunos com TEA, por meio de estratégias diferenciadas que atendam não somente às suas precisões, mas também às possibilidades do aluno. É importante reconhecermos que a instituição responsável por oportunizar aos alunos com deficiência, seja com autismo ou outras deficiências intelectuais, é importante que a escola oportunize mediações entre o processo de ensino-aprendizagem e práticas pedagógicas que elevem o aluno ao conhecimento e à interação social, como afirma Nascimento Cruz e Brau. Ainda nesse sentido, é importante afirmarmos que a escola ainda é vista como um espaço que nem sempre inclui, e sim, muitas vezes, acaba praticando sem querer a exclusão do aluno. Dessa forma, para que tenhamos uma inclusão com êxito, é possível, é urgente e faz-se necessário que as escolas, os professores busquem se reorganizar, transformar, para de fato acontecer a inclusão dos nossos alunos, dando a eles condições autênticas de aprendizado. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo conhecer as práticas pedagógicas adotadas para a inclusão do aluno com TEA no ensino regular, reconhecendo quais são os desafios e também as possibilidades encontradas pelos professores no contexto da educação. Também temos como objetivos identificar e analisar as práticas seguidas pelos professores envolvidos com a escolarização do aluno com autismo. Nesse sentido, a pesquisa é um estudo descritivo e exploratório, com análise quantitativa dos dados coletados. A coleta de dados foi realizada utilizando como instrumento de entrevista, uma entrevista semi-estruturada, e participaram dessa entrevista professores de sala de aula regular que têm alunos com TEA incluso em suas salas. Todos os participantes acordaram a participar da pesquisa de forma espontânea. Dentre essa pesquisa, tivemos como considerações reconhecendo que verificou-se dentro das possibilidades de estudo que a falta de formação dos professores, de conhecimentos também teóricos e metodológicos e legais dos docentes, tem impedido o resultado de uma prática pedagógica que seja mais eficaz. Essa falta de conhecimento dos profissionais em como lidar e trabalhar com o aluno de inclusão TEA tem refletido diretamente nas ações pedagógicas desses professores. Ao analisar as táticas dos professores, percebe-se a necessidade urgente de formação contínua para que os mesmos apropriem de conhecimentos específicos voltados para o aluno com TEA, para que tenhamos mais êxito nos exercícios inclusivos. Olá, eu sou a professora Adriana Lígia Miscalo e eu trabalho na Rede Estadual de Educação do Paraná. Já quero agradecer pela oportunidade de estar participando deste evento. Eu sou vista de ombros para cima, sou mulher de 38 anos, uso óculos,
Meu cabelo é liso, castanho escuro com as pontas claras. Meu olho é castanho escuro. Estou usando uma camiseta azul. Ao fundo tem uma parede branca e os slides que eu usarei, eles estão com fundo na cor azul clara. As letras estão na cor preta. No canto inferior esquerdo está a logo do evento e no canto inferior direito está a minha imagem. O relato de pesquisa que eu vou apresentar para vocês é intitulado Educação Escolar Inclusiva, Práticas Pedagógicas e o Desenho Universal para a Aprendizagem de Educandos com Deficiência Intelectual. Eu sou autora com a orientação da professora doutora Roseneide Maria Batista Cirino. E o eixo temático que nós nos inscrevemos é Práticas Inclusivas na Educação Básica e no Ensino Superior. Introdução. Este relato de pesquisa relaciona-se à dissertação realizada no mestrado profissional em Educação Inclusiva, PROFEI, pela Unespar, Campus Paranaguá. A justificativa desta pesquisa envolve compreender a inquietação que há entre os professores que atuam na educação básica, considerando as especificidades de ensino e aprendizagem em relação ao educando com deficiência intelectual. O objetivo geral consistiu em compreender como se desenvolvem as práticas pedagógicas dos professores frente ao educando com DI e a relação dessas com a formação docente. Metodologia. No desenvolvimento deste estudo, o procedimento metodológico utilizado é o levantamento bibliográfico acerca dos temas que envolvem a educação inclusiva, com pesquisa de campo, estudo exploratório e descritivo. Para análise dos dados, recorremos à abordagem qualitativa com temas organizados com base nos fundamentos da análise temática, de Brown e Clark. O campo da pesquisa foi um colégio da rede estadual de educação de uma cidade do estado do Paraná. Os participantes são 10 professores que atuam no 6º ano do ensino fundamental. Fundamentação teórica. Para a construção do levantamento bibliográfico, este estudo pauta-se na perspectiva histórico-cultural, traçando um trajeto teórico sobre práticas pedagógicas em um contexto de inclusão, formação docente, aspectos legais e as políticas de inclusão no Brasil, a inclusão escolar ressaltando a deficiência intelectual e, por fim, o desenho universal para a aprendizagem. A inclusão se efetiva ao realizar ações que não diferenciem os educandos, pois a inclusão implica pedagogicamente a consideração da diferença em processos educacionais iguais para todos. Citação de Mantoan, 2015, página 83. E no contexto da diversidade que há na escola, é preciso estar atento que o público-alvo da educação especial é amplo. Entretanto, dedicamos nossos estudos à deficiência intelectual. Relatos e discussões. Esta pesquisa revelou que no processo formativo o professor não vivenciou conhecimentos que envolvem a temática práticas inclusivas, ainda mais especificamente ao atendimento àqueles com deficiência intelectual. Identificou-se a necessidade de se dedicar mais à efetivação da inclusão no cotidiano escolar, usando metodologias e recursos que possibilitem a aprendizagem de todos. Considerações finais. Faz-se necessário discutir e aprender mais sobre as práticas pedagógicas que atendam às especificidades de aprendizagem dos educandos com deficiência intelectual, como pôde-se perceber o anseio dos professores nas entrevistas. Evidenciou-se também que o desenho universal para a aprendizagem é um conceito novo, pouco utilizado entre os professores, mesmo entre aqueles que procuram estimular seus alunos, buscando diferentes maneiras de apresentar o conteúdo com diversos tipos de recursos e metodologias. Este conceito não é explorado entre os profissionais. Sabemos das dificuldades encontradas no âmbito da educação brasileira, a educação inclusiva.
Por isso, a responsabilidade não é exclusiva dos professores, visto que é preciso uma rede de ensino completa, capacitada e eficaz para produzir bons resultados. E eu apresento aqui no final algumas referências utilizadas nesta apresentação. Muito obrigada!